Hoje vamos mergulhar em Mateus capítulo 17, um capítulo incrível que nos revela momentos marcantes da vida de Jesus. Veremos a transfiguração, um evento sobrenatural que confirmou sua glória, e aprenderemos lições profundas sobre fé, humildade e confiança em Deus. Pegue a sua Bíblia agora, pois vamos ler o capítulo inteiro e depois refletir sobre cada parte. Vamos lá? Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: "Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias." Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz." Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: "Levantem-se e não tenham medo." Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: "Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado." Então os discípulos perguntaram: "Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro?" Ele respondeu: "É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem." Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: "Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram." Jesus respondeu: "Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui." Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: "Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio?" Jesus respondeu: "Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: 'Saia daqui e vá para lá,' e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum." Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado." E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo foram perguntar a Pedro: "O mestre de vocês não paga o imposto do templo?" "Paga sim", respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: "Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros?" "São os estrangeiros", respondeu Pedro. "Certo", disse Jesus. "Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente.
Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele, você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Primeiro, a transfiguração de Jesus. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto. Lá, ele se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram conversando com ele. Pedro, impactado com aquela visão, sugeriu fazer 3 tendas para eles. Mas, naquele momento, uma voz vinda do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam o que ele diz." Isso confirma que Jesus é superior a Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas. Ele é o próprio Filho de Deus, a autoridade suprema. Precisamos ouvir a voz de Jesus acima de tudo. Ele é a palavra viva de Deus. Segundo, a cura do menino endemoniado. Quando Jesus desceu do monte, encontrou um pai desesperado. Seu filho estava possuído por um espírito maligno que o jogava no fogo e na água. Os discípulos tentaram expulsá-lo, mas não conseguiram. Jesus então repreendeu o espírito maligno e com uma única ordem o menino foi curado. Depois os discípulos perguntaram: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Porque a fé de vocês é pequena. Se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada será impossível para vocês." A fé verdadeira não depende do tamanho, mas da confiança plena em Deus. Uma fé pequena, mas genuína, pode realizar milagres. Terceiro, o segundo anúncio da morte e ressurreição. Jesus disse aos discípulos: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará." Os discípulos ficaram muito tristes, pois ainda não compreendiam completamente que a cruz era parte do plano de Deus para a salvação do mundo. O sofrimento de Jesus não foi um acidente, mas parte do propósito de Deus para a nossa redenção. Quarto, o imposto do templo e o milagre do peixe. Pedro foi abordado por cobradores de impostos que perguntaram se Jesus pagava um imposto do templo. Jesus explicou que, como Filho de Deus, ele não precisava pagar, mas para não escandalizar ninguém, mandou Pedro pescar. Pedro lançou o anzol no mar e no primeiro peixe que pegou, encontrou uma moeda suficiente para pagar o imposto. Deus supre todas as nossas necessidades, até mesmo de maneiras inesperadas. Confie no cuidado dele. E o que aprendemos com Mateus capítulo 17? Aprendemos que Jesus é a glória de Deus revelada. Devemos ouvi-lo e obedecer à sua voz. Aprendemos também que a fé verdadeira realiza milagres. Não é o tamanho da fé, mas a confiança em Deus que faz a diferença. Aprendemos que a cruz faz parte do plano de Deus. O sofrimento de Jesus trouxe salvação para nós. Deus provê em todas as circunstâncias. Mesmo quando tudo parece difícil, Ele tem o controle. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Juntos, vamos espalhar a palavra de Deus e ajudar mais pessoas a crescerem espiritualmente. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo. Até lá!